Gente, bora lá resolver uma questão bem interessante aqui da Unesp. O enunciado diz o seguinte: em uma viagem de carro com sua família, um garoto colocou em prática o que havia aprendido nas aulas de física. Quando seu pai ultrapassou um caminhão em um trecho reto da estrada, ele calculou a velocidade do caminhão ultrapassado utilizando um cronômetro. O garoto acionou o cronômetro quando seu pai alinhou a frente do carro com a traseira do caminhão e o desligou no instante em que a ultrapassagem terminou, com a traseira do carro alinhada com a frente do caminhão, obtendo 8,5 segundos para o tempo de ultrapassagem. Lendo assim parece ser complicado entender o que está acontecendo na situação, mas ele só está descrevendo o que acontece em uma ultrapassagem. Então, o que o enunciado diz é o seguinte: eu vou ter o carro, que eu vou desenhar em verde, esse aqui é o carro, e eu tenho o caminhão, que eu vou desenhar em azul. O que o enunciado está querendo dizer é que o garoto aciona o cronômetro no instante em que a frente do carro está alinhada com a traseira do caminhão. Então, nesse instante aqui, o garoto acionou o cronômetro. E ele desligou o cronômetro quando a traseira do carro estava alinhada com a frente do caminhão. Então, nesse instante aqui. Nesse instante, ele desligou o cronômetro e foi o momento em que a ultrapassagem terminou. Então, aqui ele desligou o cronômetro. E o tempo decorrido dessa primeira situação para essa aqui foi 8,5 segundos. Então, vou anotar aqui que o ΔT, que foi o tempo decorrido, foi igual a 8,5 segundos. Beleza, a gente já entendeu a situação. Aí ele continua dizendo: em seguida, considerando a informação contida na figura, que é essa informação aqui, que é o tamanho do caminhão, o comprimento do caminhão, e sabendo que o comprimento do carro era de 4 metros e que a velocidade do carro permaneceu constante e igual a 30 metros por segundo, ele calculou a velocidade média do caminhão durante a ultrapassagem, obtendo corretamente o valor de quanto, né? Ele quer que a gente encontre, então, a velocidade média do caminhão. É o que a gente quer encontrar. Ele deu algumas informações aqui pra gente, então vamos anotar aqui em cima. A gente sabe que o tamanho do caminhão, o comprimento do caminhão é 30 metros e o comprimento do carro é 4 metros. Antes disso, né, eu esqueci de anotar aqui a velocidade do carro que o enunciado nos forneceu. A velocidade média do carro, na verdade, uma velocidade constante, é igual a 30 metros por segundo. Com essas duas informações aqui, a gente consegue calcular qual foi o deslocamento do carro. A gente sabe que a fórmula da velocidade média é igual a ΔS por ΔT. Então, ΔS vai ser igual a V vezes ΔT. V vezes ΔT. Portanto, a gente consegue encontrar qual foi o deslocamento do carro. O deslocamento do carro vai ser igual à velocidade do carro vezes o ΔT. A velocidade do carro é 30 metros por segundo. O tempo decorrido é 8,5 segundos. A gente pode cortar segundo com segundo. 30 vezes 8,5 é a mesma coisa que 255 metros. Encontramos, então, qual foi o deslocamento do carro. Mas o que a gente quer é a velocidade média do caminhão. A velocidade do caminhão vai ser igual ao deslocamento do caminhão, ΔS caminhão, dividido por esse mesmo intervalo de tempo aqui, 8,5. O que a gente não tem é o ΔS do caminhão. Só que fazendo o raciocínio a gente consegue obter esse ΔS. Então, para a gente entender a situação, vamos supor que o carro seja borracha e que o caminhão seja caneta. Aqui, nessa situação, a gente está no início da ultrapassagem, em que a frente do carro está alinhado com a traseira do caminhão, e o fim da ultrapassagem vai acontecer quando a frente do caminhão estiver alinhada com a traseira do carro, certo? O que a gente acabou de encontrar no exercício foi, a gente encontrou
o deslocamento percorrido pelo carro até o fim da ultrapassagem. O que está acontecendo é o seguinte: ambos estão em movimento, e o cronômetro para de medir nesse instante em que a gente tem o fim da ultrapassagem. A gente encontrou, então, retomando aqui, esse deslocamento percorrido pelo carro. A gente encontrou um valor de 255 metros. Só que o carro ele tem que percorrer todo o comprimento do caminhão e depois o seu próprio comprimento de 4 metros. Vocês concordam? Além de todo o espaço que ele percorre aqui, né, na estrada. Então, retomando. O carro ele percorre todo o espaço da estrada, ele percorre também todo o comprimento do caminhão, ó, 30 metros, e depois, para terminar a ultrapassagem, ele tem que percorrer o seu próprio comprimento, que é de 4 metros. Em contrapartida, o caminhão, se a gente pegar como referência aqui a frente dele, ele está em movimento, ele percorre o espaço aqui da estrada, só que ele não percorre o seu próprio comprimento, né? E ele não percorre também esses 4 metros percorridos pelo carro. Então, o deslocamento do caminhão percorrido nessa ultrapassagem é menor. Então, a gente tem que subtrair, então, o comprimento do próprio caminhão e o comprimento do carro na ultrapassagem. Então, dada essa explicação que eu falei para vocês, a gente consegue encontrar o deslocamento do caminhão, que vai ser igual ao deslocamento do carro, 255 metros, menos o comprimento do próprio caminhão, 30 metros, menos o comprimento do carro, 4. Se a gente fizer essa conta, a gente vai chegar em 221 metros. Agora fácil, a gente consegue encontrar a velocidade do caminhão de uma maneira direta. Vai ser igual a 221 metros dividido por 8,5 segundos. Isso aqui é igual a 26 metros por segundo.